Eu vou pregar aqui uma mensagem no livro de Juízes. Abra a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Juízes. O tema da minha palavra é quando o povo de Deus se afasta do Senhor. É o que eu vou tratar aqui. Quando o povo de Deus se afasta do Senhor. Eu vou ler um versículo, mas fica com ela aberta, que depois eu vou conjecturar alguns versículos. Achou Juízes capítulo 2? Diz um amém aí. Amém. Vamos lá. Josué, Juízes e Ruth. Se você não achou, é porque você não está lendo o livro de Juízes. Porque senão você já sabia onde é que ele estava. Se está procurando, se está fazendo isso aqui, é porque você não está fazendo a leitura que eu estou recomendando. É verdade, meu irmão. Ué, se você está lendo todo dia, você sabe onde é que está Juízes, pelo amor do Senhor Jesus? Desculpa, te achei, mas é verdade. Bem, aqui comigo, olhe para mim aqui, por favor. O capítulo 2 é um mini Juízes, tá? O capítulo 2 do livro de Juízes, ele resume o livro de Juízes. E dentro do capítulo 2 tem o resumo do resumo que eu vou mostrar aqui em 2 textos. Mas eu quero começar com o versículo 10. Ok? Juízes capítulo 2, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. A geração que não conhecia ao Senhor. Falha dos pais e falha dos mais experientes e maduros. Falharam. Uma geração que não conhecia ao Senhor, é o que diz o texto, tá? Está dizendo aqui o texto. Nem tampouco a obra que fizera Israel. Então não comunicaram a eles. Então não disseram para eles. Essa história se repete hoje. Quando os pais não transferem para os seus filhos o conhecimento. Ou quando os crentes mais maduros não transferem para os mais novos o conhecimento. O que é que nós estamos transmitindo para gerações novas? O que é? Sabe? Uma transferência de ensino através do conhecimento e a transferência de ensino através do exemplo, de prática. São 2 áreas. Precisamos transferir para gerações futuras o conhecimento através do ensino e transferir para gerações futuras o conhecimento através do exemplo, da prática de vida. Isso aqui é muito sério, minha gente. O que é que os filhos estão olhando para os pais? O que é que os filhos estão vendo? Bem, não vê o pai orar, então também não vai orar. Não vê o pai e a mãe lendo a Bíblia, não quer que filhos leiam a Bíblia. Vê pais que não têm interesse de vir aprender na escola dominical, não vai querer que filhos tenham interesse de vir para a escola dominical. Pais que nunca evangelizam ninguém, que não visitam ninguém, que não discipulam ninguém, que não pregam para ninguém, como é que nós vamos querer que nossos filhos façam isso e os crentes mais novos façam isso? O ser humano vive de modelos de imitação, seja para o bem ou para o mal, inclusive no reino. Uma geração nova foi congregada, como diz o versículo 10. Não conhecia o Senhor, nem a obra que ele fizera a Israel. Qual é o exemplo que eles estão vendo? Dentro de casa, fala mal de pastor, fala mal de irmão, fala mal de igreja. Você quer que teus filhos sejam o quê? Vão ser linguarudo como tu é.
critica tudo, fala mal de tudo, mete o pau em tudo, a criança cresce e nasce num ambiente de criticar tudo. Então, o que é? O que é que vai ser? Isso é certo, é igual aquela história aí que o pessoal conta aí, uma história antiga pra caramba, mas vamos dizer sempre alguém que está que nunca ouviu, então essa é antiga, acho que quase todo mundo aqui conhece, né? A história da esposa do pastor que foi fazer uma visita a uma irmã. Aí tinha um garoto pequeno de 5 anos, ele olhando na quina da porta da sala, e quando ela olhava, ele escondia. Aí ele botava a cara de... Vem cá, meu filho. Ele corria. Aí daqui a pouco ele aparecia de novo. Aí quando ela olhava, ele fugia. Vem cá, menino. Você está com medo de mim? Mamãe diz que você é uma víbora. Criança tem medo de cobra. Adulto tem que tirar a criança. Aqui, olha lá. A criança é espantada com a esposa do pastor. Por quê? Porque estava ouvindo em casa. Meu irmão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo nos diz: sede imitadores de Cristo como eu sou. Olha para mim, porque eu sou discípulo de Cristo, eu imito Cristo e você pode me imitar. Filipenses 4:9, Paulo diz: o que aprendestes, recebestes, vistes e ouvistes de mim, isso também fazei. Olha para a minha vida, olha para o meu comportamento, olha para o que eu ensino. Efésios capítulo 6, versículo 4, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Olha aqui, a ordenança para os pais. Quando Josué faz a declaração enfática no capítulo 24, versículo 15, ei, decidem aí em quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos sabem o Deus que eu sirvo, meus filhos veem como eu sirvo, meus filhos veem meu exemplo. É o que o texto está mostrando. O Salmo 78, versículo 4, 7, 8, fala daquela geração do deserto. A geração do deserto. Aí o texto diz: não encobriremos aos nossos filhos nem às gerações futuras os louvores do Senhor, a sua força e as maravilhas que fez, para que eles ponham em Deus a sua esperança e não se esqueçam das obras de Deus e que guardem os mandamentos do Senhor e não sejam como seus pais, uma geração rebelde, quanto mais, que não regeu o seu coração e cujo espírito foi infiel para com Deus. Está falando daquela geração que pereceu no deserto. Falou: olha, vamos deixar essa sucessão de gerações que não conhecem a Deus. Esse é um grande perigo de hoje, meus amigos, meus amados irmãos. Por isso que você vê filho de crente com 6 meses na faculdade ou na universidade, o professor esquerdopata já ganhou. 6 meses, já ganhou. Ué, mas como é que pode? Foi criado na igreja. Foi criado como? Você não sabia que ele não estava dentro da aula da escola dominical. Você estava aqui, eles galhofada lá fora. Tá certo? Como é que é isso? Como é que pode? 6 meses, um mentiroso, inescrupuloso, ateu, contrário a todos os princípios da palavra, ganhou teu filho. Isso aqui é muito sério, meus amados irmãos. Isso é muito sério. Olha o que diz o versículo 20. Vamos lá. Olha o que diz. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transpassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvido à minha voz. Quem não conhece, não tem experiência com Deus,
não obedece nem ouve a voz do Senhor. Não tem experiência com Deus? Não tem conhecimento de Deus? Não vai obedecer. Não vai obedecer à voz do Senhor. E qual é a coisa mais importante? Eu já disse aqui numa mensagem há tempos atrás. O que é mais importante que Deus, de maneira firme, quanto mais e permanente, requer de nós? Obediência. Aquilo que todo mundo aqui já sabe de 1 Samuel 15, 22. Tem o Senhor mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? Hebreus 5,9, ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Qual é a coisa mais importante que aconteceu na história entre a queda, eu já falei isso aqui em outra mensagem, estou repetindo, entre a queda do homem em Gênesis e a restauração de todas as coisas em Apocalipse? Qual é a coisa mais importante que nós temos na história? A obediência de Cristo. Meu irmão, aprenda isso aqui, meu irmão. Vou repetindo também, estou repetindo. Porque eu já falei sobre isso, mas estou repetindo. Aprenda, meu irmão. Deus, na sua essência plena, não obedece a ninguém. Ele é Senhor. Mas qualquer ser que não seja 100% Deus, Deus não abre mão. Vai ter que obedecer. Nem para Jesus. Jesus, quando abre mão da sua divindade total e passa a ser o Emanuel, o Deus conosco, o Deus homem, não é 100% Deus, tem que obedecer. O Salmo 103, versículo 20 diz: bendizei anjos seus, magníficos em poder, que cumpris a sua ordem, obedecendo o poder da sua palavra. E aí você vai para Jesus, num texto célebre de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, foi achado na forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até morte e morte de cruz. Olha lá, até Jesus teve que obedecer. Deus não abre mão, Deus não negocia. A obediência não é favor, é ordenança. Para quem quer seguir a Deus, tem que obedecê-lo. Para quem quer ser salvo, tem que obedecê-lo. É, meu irmão. A coisa não é moleza, não. Agora escute. Quando nós deixamos de servir a Deus, vamos ler do versículo 12 ao 15. Vamos ver o que acontece aqui. E deixaram ao Senhor Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito. Foram-se após doutros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e o deu na mão dos roubadores. E os roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. E não puderam mais estar em pé diante de seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado. Estavam em grande aperto. O que acontece quando nós deixamos de servir ao Senhor? Primeiro, que deixar de servir ao Senhor é uma decisão da sua vontade, é uma escolha pessoal. Não tem diabo que te obrigue você deixar de servir do Senhor e nem Deus que te abandone para você não deixar de servi-lo. É uma escolha pessoal. Você lembra de Jeremias capítulo 2, a partir do versículo 11, quando o profeta diz: houve alguma nação que deixou seus deuses postos não serem deuses? O meu povo deixou a sua glória pelo que é de
valor nenhum. Horrorizai-vos, espantai-vos disto, ó céus. Ficai verdadeiramente desolados, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas limpas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Foi o povo que deixou. Foi o povo que fez uma escolha errada. Agora preste atenção no que eu vou te falar aqui. No mundo espiritual, não existe a possibilidade de você deixar de servir a Deus e ficar neutro. Vou repetir. No mundo espiritual, não existe a possibilidade de você deixar de servir a Deus e ficar neutro. Não, eu não vou mais servir a Deus. Tranquilinho. Também não vou servir ao diabo, não vou obedecer ao diabo. Não tem essa possibilidade. Efésios 4, 27, Paulo está falando para a igreja. Não deis lugar ao diabo. Significa, ou Deus ocupa um lugar, ou se você deixar vazio, quem ocupa é o diabo. Isso aqui é para a igreja, não é para pecador. Não dê lugar ao diabo. Agora, esse texto de Jesus é interessante. De Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45. Quando o espírito imundo deixa uma pessoa e anda por lugares áridos, ele volta a pensar no descanso e diz: eu voltarei para minha casa. E chegando lá, encontra uma casa vazia, adornada e limpa. Então ele chama mais 7 espíritos piores do que ele. E o último estado desse homem será pior. Olha o que Jesus está falando. Não tem como você deixar a casa limpa e adornada e vazia, porque se deixar vazio, o capeta vem. Então, no mundo espiritual, não tem como você deixar de servir a Deus e ficar neutro. Não tem como você não permitir Deus ocupar o espaço da sua vida e esse espaço vai ficar vazio, o capeta nem lá vai entrar. Essa possibilidade é zero. Agora, há uma outra verdade. No mundo espiritual, você não tem como servir a Deus e a outros deuses. Não tem como. Porque aqui Jesus fala em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou vai amar um, odiar outro. Vai servir um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem. Não existe a possibilidade de servir a Deus ou a outros deuses. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, diz: porque para nós há um só Deus, de quem é tudo e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, que é sobre todas as coisas e nós por Ele. Para nós só tem isso. E volto para Josué. Escolhe a quem vocês querem servir. Os deuses da além do rio ou os deuses dessa terra, ou vocês querem servir ao Senhor? Vocês têm que escolher. Não tem como. Não dá para servir a Deus e o mundo. Não tem como. Não tem duas coisas. Ou é um ou outro. Agora, querido, quando deixamos de servir a Deus, vamos servir aquilo que nos domina e nos destrói. Olha o que aqui diz o versículo 13, vou voltar. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Baal, uma definição hebraica para vários deuses, não apenas uma divindade pagã. Senhor, dominador, né? As várias divindades que os cananeus adoravam. Astarote é a cônjuge
de Baal, a deusa do sexo, da sensualidade, da fertilidade. Então, se você deixar de servir a Deus, você vai servir a outras coisas que vão te dominar e te destruir. Não tem outra conversa. Por isso que 2 Pedro 2,19 diz, de quem alguém é dominado, do tal faz-se servo. Agora, vocês querem ver? As consequências desastrosas estão no versículo 14 e 15. As consequências desastrosas. Ira de Deus se acende, inimigo triunfa, perdem o que têm, nada dá certo, dificuldade total, crises e só derrota. É só você ler esses 2 versículos que você vai chegar a essa conclusão aqui. Deus permitindo essas coisas acontecer. Consequências desastrosas quando deixamos de servir ao Senhor. Agora escuta essa daqui. Como manter um estilo de vida medíocre, frágil e instável? Vou dar a receita. E a receita que eu vou dar não é para você praticar, só para você saber. Como é que se mantém um estilo de vida medíocre, frágil e instável? O versículo 18 e 19 é o mini Juízes. O capítulo 2 é o resumo de Juízes. E o versículo 18 e 19 é o mini Juízes. Olha o que é que diz. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com juiz, e os livrara da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido por causa dos que o apertavam e oprimia. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após doutros deuses, servindo-os, encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Aqui está o resumo do que é o livro dos Juízes. É uma vida cíclica. A vida cíclica. Pecado, servidão, arrependimento, clamor e salvação. Pecado, servidão, arrependimento, clamor e salvação. Eles viviam nessa vida cíclica. O que é cíclico? É movimento em torno do mesmo eixo. Isso aqui é cíclico, não sai disso aqui. Vida medíocre. Não é de crescimento, é cíclico. É a mesma coisa sempre. Peca, erra, o diabo vem, mete o pau em cima, se arrepende, clama a Deus, Deus salva. Passa um tempo, volta a pecar, volta a desobedecer, volta para a safadeza, volta para a idolatria, volta para substituir Deus para que não é nada. Aí, juízo em cima, pancada come, couro come, aí vem servidão, aí vem opressão, aí vem escravidão, aí se arrependem, e aí clamam, aí Deus dá escape, aí volta a passar assim centenas de anos. Não foram dezenas de meses, centenas de anos do governo dos juízes, nessa vida cíclica. E é por isso que na igreja hoje tem um monte de gente, fracos. É vida cíclica, fraco. Se escandaliza por qualquer coisa, sua consciência é influenciada por qualquer coisa. O que está lá em 1 Coríntios 8, versículo 9 e 10. Chama de fraco, a igreja dos dons espirituais, e Paulo largando o couro, chamando de fraco. 1 Coríntios 3, a igreja dos dons espirituais. Olha, eu queria falar com vocês como espirituais, mas não dá para falar não, porque vocês são carnais e meninos. Segura aí, outra lambada. Chamou a igreja de Coríntios de fraco, depois chamou de carnais, e depois chamou de menino, não crescem nunca, medíocres. Carnais, brigam por qualquer coisa. Brigam por besteira. Divisão na igreja. Eu sou do grupo A, o outro é do grupo B, o outro é do grupo C.
Eu sou do departamento tal, outro é do departamento não sei o quê. Aqui eu já disse, quando eu vejo alguém que quer ser dono do departamento, eu arranco. Na linguagem popular, corta a cabeça. Ah, é dono, é? Ah, virou dono? Sai! Se eu perceber que a pessoa pensa que é dona de algum setor da igreja, sai! Aqui ninguém é dono, dono é o Senhor. Aqui nós somos mordomos, prestamos um serviço para Deus. Em qualquer lugar. E não estamos servindo o homem, estamos servindo a Deus. Aqui, ó. Aqui, isso aqui é um exemplo. Como é que você pode manter um estilo de vida medíocre, frágil e instável? É isso aqui. Uma vida cíclica. Um dia é fogo puro, outro dia é geladeira pura. Um dia tem que... Irmão, diminui um pouco a língua estranha, está muito alto. E outro dia o fogo está caindo e o cara está assim. Outro dia, irmãos, nós estamos com problemas. Pô, irmão, você está falando que está com problema? Cara, é muito fogo, rapaz. O cara está falando língua estranha. Imagina quando fala de alegria. É assim, é vida cíclica. Ele vem, volta. Muito crente, pouco crente. Muito crente, pouco crente. Muito quente, muito frio. Muito quente, muito frio. Estou jogando essa brincadeira. Agora, queridão, querida, o Deus da oportunidade. Olha o versículo 16, um pouquinho antes. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o roubaram. Meu irmão, o nosso Deus é o Deus da oportunidade. O que Israel fazia de colocar estátuas para substituir Deus, o que esses caras faziam nessa época de oferecer crianças em holocausto, das coisas mais horrorosas, cultuar Deus de sexo, de verdadeiras orgias, de uma bagunça dos infernos, e Deus toma mais uma chance. E toma mais uma chance. Vou dar mais uma chance. Vou dar mais uma chance. O nosso Deus é o Deus da oportunidade. Eu fico imaginando Davi, o homem segundo o coração de Deus, comete um adultério e um homicídio. Não é? Aí depois que Natan confronta ele e diz, eu pequei contra o Senhor. O seu pecado está perdoado. Manassés, um cara mau pra caramba, um rei mau, ofereceu criança em holocausto. Deus ficou tão indignado com esse cara, segundo Crônicas 33, que seus inimigos vêm, prende ele entre espinhos e joga ele lá no cárcere inferior. E lá no cárcere inferior, 33, versículo 11, 12 e 13, ele vai buscar a Deus e se humilha e diz assim, então o Senhor se aplacou para com ele e o restaurou. Eita, esse é o Deus maravilhoso, é o Deus da oportunidade. Deus manda o profeta Isaías entrar lá na casa de Ezequias e diz assim, arruma a tua casa que tu vai morrer. Isaías sai, Ezequias vira para o outro lado, começa a chorar, clama a Deus, fala com Deus. Antes que Isaías saísse do pátio, diz assim, eu ouvi a oração dele, volta lá, diz que eu vou dar mais 15 anos. É o Deus da oportunidade. Esse é o Deus da oportunidade. E nós? Romanos capítulo 5, versículo 18. Por uma só ofensa veio o juízo de Deus sobre todos os homens para condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação da vida. Olha o Deus da oportunidade. O que é que nós estamos aqui? Miseráveis e terríveis pecadores. O que é que nós estamos aqui? É o Deus da oportunidade. Você está aqui porque Deus é o Deus da oportunidade. Nos deu a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, entregar nossa vida a Cristo, obedecer a sua palavra. Ei, esse Deus maravilhoso que nós servimos é o Deus da oportunidade. Agora, para terminar,
Quando se conhece a Deus e tem experiência com Ele. Capítulo 2, versículo 7. Quando se conhece ao Senhor e tem experiência com Ele, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. O que eu acho incrível aqui no texto, a primeira coisa, a abertura do versículo, serviu o povo ao Senhor. Quem conhece a Deus e tem experiência com Ele, primeira coisa, serviu o povo ao Senhor. Tem gente que quer se servir de Deus na igreja. E tem gente na igreja que só quer ser servido. Nunca está pronto para nada. Só quer ser servido. Em qualquer área. Não adianta você pedir nada. Trabalho voluntário, nem pensar. Se me pagar alguma coisa, eu faço. Se me pagar alguma coisa, eu até que vou. Não tem ideia do que é servir a Deus. É o pior do tempo, é o pior do talento e é o pior das finanças. Não sabe servir a Deus com o melhor do tempo, o melhor das finanças e o melhor do talento. Não sabem. Não sabem. Ou vocês pensam que muita gente da DEVEC hoje não podia estar aqui tomando ceia? Pergunta a essa gente que não veio aqui por causa da chuva, se amanhã estiver chovendo, não vão para o trabalho. Ou não foram hoje para o trabalho porque hoje amanheceu chovendo. Conversa é essa, meu irmão? Meu irmão, nós estamos enganados. Quem conhece a Deus e tem experiência com Ele, tem prazer em servir ao Senhor. Salmo 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Romanos capítulo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A maneira de servir ao Senhor. Irmão, então, amanhã, fala comigo amanhã, vamos ver se eu... Vou deixar para amanhã. Semana que vem. Irmão, você não mora na tua rua, tem um crente. Eu acho que é da... Se não for uma casa, é 2 casas depois da tua. Esse irmão está afastado. Vai lá fazer uma visita. Hein? Vamos ver se mês que vem dá. 2 casas depois do cara. Cansado. Luta, tribulação, problema. Rapaz, o cara só vem para o culto para ser arrebatado aqui dentro. Mas não vai para o terceiro céu, não. É arrebatamento de sono. Dorme, baba, ronca. Essa coisa linda. Dentro da igreja. Tudo para Deus é amarrado. Tudo para Deus é difícil. Servir ao Senhor com alegria. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo assim, ó, animado, vamos embora, é para fazer, vamos fazer. O que é que tem que fazer? É para carregar cadeira, é para carregar banca, é para carregar algum irmão doente, é para pegar alguém em algum lugar? O que é? Quem conhece a Deus e tem experiência com Deus, tem prazer em servir ao Senhor. E o segundo lugar do texto, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. Está falando de fidelidade. Quem tem experiência com Deus e quem conhece a Deus, tem prazer de servir ao Senhor e tem fidelidade.
fidelidade. Fidelidade é fazer sempre, não esporadicamente. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte. Não é ser fiel por algum tempo ou por algum mês. Ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. A marca da fidelidade é aquilo que está em 1 Coríntios 15:58. Sede firmes, constante e abundante. Firmeza, constância e crescimento. A fidelidade, querido, aprenda isso aqui, que isso aqui é muito importante. A fidelidade no sofrimento e não porque eu sou beneficiado. Eu não sou fiel porque Deus me beneficia. Eu sou fiel porque eu sou fiel. Se eu estou sofrendo ou se eu não estou sofrendo. É o que Paulo diz em 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa padeço e não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por cuja causa padeço. Não é por cuja causa eu sou vitorioso, não. É por cuja causa eu padeço. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o final é sempre vitória. Eu sei que tudo aqui dessa terra é passageiro. Eu sei que tudo isso é temporal, mas lá o final é eterno. Lá o final é glorioso. Lá o final não tem lágrima, não tem choro, não tem dor, não tem morte. É lá no final. Fidelidade a Deus diante de lutas, adversidades e toda a sorte de oposição. Paulo era abusado. Ô cabra abusado era esse. Aquilo que ele diz em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele vai dizer, vou botar aqui algumas opções. Tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada, morte. Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para os matadouros, mas por todas essas coisas, tribulação, angústia, fome, perigo, espada, morte, mas por todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fidelidade independente das circunstâncias negativas. Quem conhece ao Senhor, quem tem experiência com Deus, a tribulação, a adversidade, a luta, o sofrimento, o dia mau não abala a sua fé. Estou desanimado, Deus não me respondeu, eu estou há tanto tempo pedindo uma casa e Deus não me deu uma casa, vou te mandar lá para o Irã. Para tu vir com essa conversa fiada de oração, de que Deus nos deu uma casa, para tu ver o que tu vai orar por outra coisa lá. Vou te mandar para o Afeganistão. Aí eu quero ver se tu vai orar por uma casa. Aí eu quero ver se você vai orar por uma casa. Irmão, nós estamos enganados. Nosso evangelho é fraco, é medíocre. Nosso evangelho é de um interesse miserável. Se Deus não abriu a porta, se Deus não abençoou, se Deus não me respondeu, já fica abalado, emocionalmente abalado, já fica perturbado e já fica cheio de dúvidas. Será que tem alguma coisa errada na minha vida? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:19, diz: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quem te falou que Deus vai te dar tudo que você quer nessa vida? Quem é? Onde é que está aqui na Bíblia? Que Deus vai dar tudo para você aqui, com esse tipo de vida que você tem. Mas tem uma condição, se você quer que Deus te dê tudo, eu vou te dar a condição. Não sei se você vai topar. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Condiçãozinha bobinha. Uma condiçãozinha simples, né, irmão? Se vós estiverdes em mim, totalmente nele, e a palavra dele totalmente sendo cumprida na tua vida, aí você pode pedir o que quiser.
Pastor, vamos esquecer o texto. Escolhe outro aí, vai. Escolhe um texto de misericórdia. Escolhe um outro texto aí, porque nesse aí não vai dar para enquadrar, não. Nesse aí eu estou no estreito. Só você? Todos nós. Então não vem para cá querer aplicar a Bíblia. Olha o princípio. Está aqui. Você vai? Vai entrar nessa? Não vai não, né? Então, meu filho, vai dando glória a Deus, aleluia. Porque você está vivo. Porque você está na casa de Deus, porque você está na presença de Deus. Apesar de luta, adversidade, faltar um monte de coisa, tribulação, doença, enfermidade, filho problemático, ei! Você está no caminho do céu, você está no caminho da vida eterna. Há um Deus que cuida de você, há um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Ele não vai me dar tudo não, mas Ele abre porta, Ele ouve meu clamor. De vez em quando Ele me responde, outras vezes Ele deixa eu passar pela tempestade para eu aprender. E vai dando glória a Deus e aleluia, meu irmão. E não reclama de nada não, eu sei em quem eu tenho crido. A coisa está feia, a luta é grande, a dificuldade é grande, mas eu tenho Deus, eu me agarro com Ele. Eu vou ser fiel a Ele, eu vou perseverar nele. Eu vou manter meu culto a Ele, eu vou manter minha vida a Ele. Ei! Que vida cristã é essa que nós estamos vivendo? Você tem uma escolha: ou viver a geração de Josué, ou viver a geração de juízes. Você só tem uma escolha. O que você quer? Ou a geração de Josué, e não enfrentaram luta? Não tiveram que guerrear em Canaã? A geração de Josué. Tiveram que guerrear em Canaã. O pau cantou, o couro comeu. Não foi brinquedo. E aí, aqui nesse livro, aqui no capítulo 2, você vai ver o que é que Deus diz lá no final do capítulo 2. Eu não vou desapossar de uma vez essas nações. Eu vou deixá-las aí para provar a Israel se vai me servir ou se não vai servir. Aí sabe o que eu digo para Silas? Eu digo para mim, eu digo para você. Deus diz assim: eu vou deixar essa lutazinha aí, viu? Eu vou deixar essa adversidadezinha aí no teu lombo. Não vou tirar não. Para ver se você está afim de me servir, de me obedecer. Aqui é Deus falando para o seu povo. Nós somos o Israel de Deus, a igreja é o Israel de Deus. Está aqui, pega o capítulo 2, vai lá. Eu vou deixar essas nações aí. Era para expelir, para arrancar tudo daí. Mas já que vocês não querem me conhecer e não querem ter experiência comigo, e porque não querem me conhecer e ter experiência comigo, não querem me obedecer e me servir, então eu vou deixar eles aí. Eu vou deixar eles aí como chicote em cima de vocês. É isso que Deus está dizendo. Que aí vocês vão me servir, vocês vão clamar, vocês vão gemer, vão ficar santos. E é exatamente isso que aconteceu. É exatamente isso. E Deus está dizendo hoje para mim e para você: não chora não. Não reclama dessa luta não. Por causa dela você está aqui. Senão você estava em casa. Alguns aqui. Por favor, não estou julgando ninguém. E estou falando de mim também. Quanto às lutas e tribulações, eu vou orar mais. Ué, por que não orava mais? Desse jeito, né, irmã? Acontece contigo também, né? Acontece comigo, que sou seu pastor. Você pensa que eu sou de outra galáxia. Muitas vezes eu me pego, dizendo: olha como é que eu estou orando mais. Olha como é que eu estou jejuando mais. Por causa de quê? O sarrafo está comendo. Ué, por que não fez isso? Por que não fez? Quando eu estava lendo esse texto, eu estava lembrando da minha vida, não da vida de vocês, não. Estou entendendo. Valeu, Jeová. Ou você pensa que quando eu vou pregar uma mensagem, eu estou pregando para você. Primeiro eu estou pregando para mim, irmão. Aí quando eu li esse texto, eu falei: rapaz, olha que coisa linda. Eu vou deixar aí. Eu ia limpar tudo, ia arrancar essa cambada toda. Mas vou deixá-las aí. Vou deixar aí para vocês se voltarem para mim, porque se eu tirar tudo daí, vocês vão ficar besta, vão esquecer definitivamente de mim, não vão querer mais, nunca mais me servir, me buscar, não vai querer nem mais ser povo de Deus. É o que Deus faz comigo, com você hoje. Querida, aprende uma coisa. O ser humano é a mesma coisa, o que mudou é a tecnologia. Quer a prova? Como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Dia de Noé? Já tem mais de 4.000 anos por dias de Noé. Tem mais de 5.000 para os dias de Noé. Olha onde Jeová foi lá atrás. Ó. Assim como nos dias de Noé,
Igualzinho ao ser humano. Ser humano, depois do pecado, é a mesma coisa. O que muda é a tecnologia. A essência do ser humano, um ser desejante, um ser frágil, um ser pecador, é a mesma tralha. Só que muda são as dispensações. Nós estamos numa dispensação da graça. E se não fosse ela, nós estava tudo no inferno. Todo mundo condenado. Mas é porque o homem é isso. É a natureza do homem, da natureza do homem. Então Deus, conhecendo quem somos nós, Deus permite que eu e você atravessemos lutas, tempestades, adversidades, para você ficar pianinho, afinadinho. Eu vou usar dizer, sem fazer pregação de apologia da desgraça e da miséria. Não sou apologista de desgraça e de miséria, mas eu tenho que dizer, tem crente que só vai entrar no céu debaixo de chicote. Se tiver moleza, se desvia. Desculpa, eu não queria falar isso, mas é verdade, eu vou mentir? Não estou fazendo apologia da desgraça. Ai, bate mais, papai. Não estou fazendo isso aí, não. Mas tem crente, meu irmão, aliviou aqui em Israel. Aliviava, estava os caras metendo o pé na jaca. Abençoava, estava os caras fazendo besteira. A mesma coisa é Deus. Eu desconfio que Deus deve ter um chicote. Estou falando em tese, tá? Não estou deturpando teologia, não. Estou aqui falando em tese. Por favor, viu, senhores? Pastor Malafé disse que Deus tem um chicote na mão. Aleluia. 2 Silas, capítulo 10, versículo 59. Mas estou desconfiado. Que Deus deve ter um chicote. Tá aí, segura aí. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, toma mais uma aí, meu chavo de lepo. Senhor Deus, eu sou teu servo. Tá me buscando, que lindo. Tá orando agora. Senhor, chorou, que bonitinho. Ele tá chorando. Senhor, eu sou um desgraçado. Reconhece quem você é. Meu Deus, eu te amo, eu vou te servir a vida toda. É isso aí. Não reclama, não. Tem um hino aí do cara vai gemendo, geme e chora. Eu não sou da teologia da desgraça, nem da teologia do sofrimento. Eu creio no Deus da prosperidade, eu creio no Deus da bênção, eu creio no Deus da vitória, eu creio no Deus que abre porta, eu creio no Deus que faz milagre, eu creio que Deus pega seu povo e leva para patamares maiores, mas eu também creio que Deus trata cada um porque conhece profundamente. Então, eu não estou dizendo que você está atravessando luta e tribulação, porque você está... Será que eu sou um desses? Eu vou viver a vida toda assim? Por favor, não estou julgando ninguém. Nem estou dizendo que é o seu caso, que eu já passei muita luta, muita tribulação, já tomei muita pancada e vou tomar outras ainda. Certo? Mas eu estou falando que isso aqui eu não posso menosprezar como uma verdade. De gente que vive em tribulação intensa, fica perto de Deus. Aliviou, troca a mulher de 40 por uma de 20, faz uma bagunça do inferno, esculhamba tudo. Aí Deus diz, filhinho, vem cá, vou ter que te tratar assim porque não tem jeito. É igual filho, Deus pai, filho. Como é que você faz na tua casa? Eu trato todos os meus filhos igual. Cuidado com essa afirmação. Tratar igual porque você ama todos, correto. Perfeitamente, tem que amar todos. Agora, quer dizer que um filho rebelde